Olá, meus amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas para mais um Café com Teologia. Recentemente eu fui convidado para uma universidade para fazer uma palestra sobre a Cristologia de Jürgen Moltmann. E esse é um tema e um teólogo tão importante que eu resolvi também gravar esse vídeo para disponibilizar aqui no canal. Quer conversar um pouquinho mais sobre isso? Então fica comigo até o final, que nós vamos falar hoje sobre Jürgen Moltmann. Bom, antes de eu entrar no assunto propriamente dito, eu quero convidar você que tem conhecido o Café com Teologia, tem assistido os nossos conteúdos e tem achado relevante o que a gente faz por aqui. Considere a hipótese de nos apoiar. E há várias maneiras de você fazer isso. Você pode fazer uma contribuição com o valor que quiser, pela chave Pix, pelo Valeu Demais. Pode se tornar um apoiador recorrente lá na plataforma Apoia-se. Pode adquirir um dos nossos cursos ou e-books e ainda pode se tornar membro do canal. Tem plano até por R$ 7,99 e você ainda tem conteúdos exclusivos. Todos os links estão aqui na descrição. Clica ali e venha fazer parte desse projeto. Bom, não sei se você conhece, mas é possível que sim, que Jürgen Moltmann foi um dos maiores teólogos da sua geração. E aqui no canal já tem alguns vídeos sobre ele, tem o perfil teológico, tem também o vídeo que eu fiz no dia que ele veio a falecer, que foi neste ano de 2024, e você pode averiguar e assistir todo esse conteúdo, porque certamente vai acrescentar bastante à sua vida. O Jürgen Moltmann nasceu no dia 8 de abril de 1926. Morreu no dia 3 de junho de 2024. Viveu 98 anos. E durante quase todo esse tempo ele foi muito produtivo, deu contribuições para diversas áreas da teologia, uma delas a cristologia, e o Moltmann é um tema que nós devemos estudar. Alguém que tem uma experiência de fé porque se tornou um prisioneiro na Segunda Guerra Mundial, se casou e viveu anos e anos com uma mulher chamada Elisabeth Wendel, que também foi uma grande teóloga feminista, doutora, professora universitária, que viveu até 2016. Com ela, Moltmann teve 4 filhas e é um grande personagem. E você sabe também que cristologia é um dos assuntos mais importantes da teologia cristã. Se você quiser uma grande obra, vou deixar o link também aqui na descrição. O livro O Deus Crucificado, do Jürgen Moltmann, é uma referência na área de cristologia e um dos seus 3 livros mais importantes. Separei até alguns trechinhos aqui para a gente ler, mas se você quiser adquirir, vai estar aqui embaixo o link. Bom, é importante que a gente diga que para a teologia cristã, o elemento central é a cristologia, claro, né? E a cristologia do Jürgen Moltmann, ela se apresenta num quadro escriturístico. Embora seja um teólogo sistemático, o Moltmann sempre dialoga com os conteúdos do Evangelho para produzir a sua cristologia. E essa leitura proposta pelo Moltmann parte dos 2 ministérios principais da vida de Jesus Cristo, que é a sua morte e a sua ressurreição. A cruz e a glória da sua ressurreição. Esses são 2 pontos indissociáveis e importantíssimos para a gente compreender a cristologia que é proposta por Jürgen Moltmann. Há uma relação inseparável, uma integração inseparável entre a crucificação e a ressurreição de Jesus. E para que nós possamos ressuscitar com Cristo, nós temos que participar da sua paixão também.
Moltmann dizia que quem quer viver a glória do ressuscitado sem passar pela cruz não é um cristão de verdade. Isso não é viver o cristianismo. E é importante, por exemplo, nós lermos um comentário que o Rudolf Bultmann fez e que o Moltmann cita no seu livro, que é o seguinte: ao permitir que Jesus fosse crucificado, Deus levantou a cruz para nós. Crer na cruz de Cristo não significa olhar para um evento mítico que aconteceu fora de nós e do nosso mundo, um evento objetivo, contemplável, que Deus nos imputa para o nosso bem. Mas crer na cruz significa tomar a cruz de Cristo como se fosse a sua própria. Significa deixar-se crucificar com ele. Isso é muito importante, o que Bultmann está falando e o que Moltmann também propõe a partir dessa leitura. Que a teologia principal do Moltmann chama-se teologia da cruz, porque todo o seu pensamento teológico gira em torno da crucificação de Jesus. Ela nos faz nos identificar com as nossas dores, com os nossos sofrimentos. A cruz de Cristo significa que ele não é insensível para aquilo que nós sofremos, para aquilo que nós passamos. Ele nos chama também à identificação com essa cruz. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, identifique-se com a cruz e me siga. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da cruz de Jesus, de apresentar um Deus que é crucificado, esvaziado, encarnado, um Deus que não pode todas as coisas como num passe de mágica ou num estalar de dedos. As pessoas que têm vendido a proposta de um Deus fácil, de um Deus à disposição das pessoas para satisfazer o seu ego, não é uma pregação cristã, não é um apelo de fato cristológico, porque a cristologia nos chama a identificarmos com a cruz de Cristo, a identificarmos não só com as nossas dores, mas com o Cristo que é humanizado e que sofreu e padeceu por estar do lado da justiça, por estar do lado das pessoas mais sofridas, por ir contra os sistemas políticos e religiosos para defender as pessoas que eram exploradas por esse sistema. E também acolher a cruz de Cristo, passar pela cruz, significa nos identificarmos com todas as pessoas que são crucificadas pelas injustiças do mundo em que elas conhecem. Pessoas que passam fome, que passam necessidade, pessoas que não têm o básico para garantir uma sobrevivência digna, pessoas que são discriminadas pela sua cor de pele, pelo seu gênero, por sua orientação sexual, por sua escolha religiosa. Não é certo que pessoas sejam discriminadas e sofram violência por conta desses elementos característicos. E nós, como pessoas que nos identificamos com a cruz de Cristo, devemos estar do lado das pessoas que são crucificadas pelas injustiças políticas, sociais e religiosas do tempo presente. Porque a cruz é um símbolo de injustiça, é um símbolo de perseguição que faz vítimas. E não é pelo fato de não sermos idênticos às pessoas que sofrem discriminação que nós podemos simplesmente ignorar esse fato. Não é porque uma pessoa é branca e não sofre com o racismo que ela não pode perceber que existe racismo e que também é um papel dela a luta contra esse mal. O racismo é um mal que faz vítimas ainda hoje. Não é porque uma pessoa é homem que ela não deve, deve ignorar que existem mulheres que são discriminadas, que sofrem e que chegam a morrer pelo simples fato de serem mulheres. Isso é injustiça e todos nós devemos
nos opor às injustiças. Não é porque uma pessoa é heterossexual que ela pode ignorar o fato de que há pessoas da comunidade LGBTQIA+, que sofrem e que são mortas diariamente no Brasil pela sua orientação sexual. E que isso, antes de qualquer coisa, é injusto e é uma violação à dignidade humana. É importante a gente pensar como, por exemplo, essa proposta do Moltmann, que ele apresenta no seu livro, O Deus Crucificado, em que ele diz: o problema do homem moderno não é mais conviver com demônios ou com deuses, mas como ele vai sobreviver à bomba, à revolução, à destruição do equilíbrio natural. Nós estamos num momento em que a cristologia precisa dialogar com os perigos, com as problemáticas, com as injustiças do nosso tempo, e nós não podemos ignorar isso. O pensamento cristológico de Moltmann está pautado na esperança que se baseia na ressurreição daquele que foi crucificado. A cruz, embora a parte fundamental da caminhada de Cristo, ela não é o ponto final. Deus não consentiria na injustiça que representou a cruz. E a cruz não é plano divino. A cruz não é proposta de Deus para o seu filho e nem para a humanidade. A cruz foi um elemento da injustiça a qual Jesus foi vítima. Jesus foi vítima daquele sistema e ele foi crucificado porque ele incomodava aquele sistema. Mas Deus não consente em assistir pacificamente àquela injustiça, e a ressurreição, a vida plena, é uma resposta de Deus para a injustiça humana. E nós só participamos da ressurreição, da vida plena, quando nós nos identificamos com as injustiças que a crucificação é capaz de fazer, seja em nós ou principalmente pelas pessoas mais vulneráveis. Isso é muito importante em tudo aquilo que Moltmann nos apresenta. E tem mais um trecho aqui que eu queria ler com vocês. Está na página 182, quando ele diz: por isso não podemos, em conformidade com a anunciação de Jesus, chamar o reino de Deus de apolítico e bani-lo para uma outra esfera, seja ela do céu ou do coração. Ele é político, de um modo diferente e politicamente diferente dos sistemas e das regras do jogo pela dominação mundial e da vingança. O reino de Deus não é apolítico, ele é apartidário. Ele não se identifica com ideologia política e ele não se identifica com partidos políticos. Partidos políticos, cada um quer voto, quer um projeto político, e basta a gente analisar os que são mais coerentes e os que são mais autoritários. Mas Jesus, pelo fato de não estar identificado com um partido político, é um abuso, é um absurdo. Qualquer pessoa que use púlpito de igreja para impor às pessoas que elas têm que votar no candidato da denominação, e não adianta aquele discurso cínico que muitos fazem: nós não estamos impondo, você fica à vontade para votar em quem você quiser, mas fulano é do demônio, fulano quer executar um plano diabólico, quer acabar com a família. É claro que está impondo, né? Não seja cínico e pelo menos tenha coragem de afirmar com todas as letras que você tem um partido político, sim, no púlpito da sua igreja. Isso é cinismo, isso. Mas Jesus, ele foi um projeto político e não partidário. E o reino não é apolítico. O reino não está apenas no céu. O reino não está apenas no coração. Mas o reino é um convite para que nós nos opomos às injustiças que são cometidas dia após dia. E nós não podemos nos esquecer disso. Não se trata de sermos neutros, não se trata de sermos imparciais, porque imparcialidade não existe.
Jesus tinha lado. E nós, se somos cristãos, devemos ter o lado que Jesus teve e que apresentou, que era o lado das pessoas que sofriam, das pessoas que eram exploradas pelos sistemas político e religioso daquele tempo, das pessoas que viviam à margem daquela sociedade, das pessoas que foram consideradas pecadoras pela estrutura religiosa. Esse era o lado de Jesus. É esse o lado que Jesus nos chama para nos identificarmos com a sua cruz e lutarmos contra as injustiças. E essa é uma proposta do discipulado cristão que o Jürgen Moltmann deixa tão claro e de uma maneira tão importante ao longo da sua obra. A ressurreição de Cristo não esvazia a cruz, mas preenche-a de significado, que é a esperança de que Deus não folga com a injustiça e de que Ele está do lado daqueles que são oprimidos e perseguidos pelos sistemas desse mundo. O Moltmann chega a criticar o equívoco da igreja, que ao longo da história fez uma cristologia voltada para a filosofia grega, para o Logos, e acabou deixando de lado o Jesus de Nazaré, que é revelado nos evangelhos. O Cristo ressuscitado, para Moltmann, é Jesus de Nazaré e vice-versa. O Jesus de Nazaré é o Cristo ressuscitado. E o interessante também é a gente comentar que para a cristologia tradicional, ela é voltada para o passado, que já aconteceu, né? A cristologia de Moltmann é voltada para o futuro. A esperança da ressurreição, a esperança da vida eterna, a esperança de que Deus resgatará e restaurará aquele plano inicial de vida plena, né? A esperança que move Moltmann, porque a sua escatologia não era catastrofista, mas era uma escatologia de compreensão do reino e do estabelecimento desse reino, gerando vida e gerando vida na sua plenitude. É claro que a cristologia é um assunto muito profundo, é claro que a obra de Moltmann é muito profunda e não seria num único vídeo que a gente esgotaria essa temática. Mas eu vou deixar aqui o link para você adquirir esse belíssimo livro e se você gostou desse conteúdo, nos apoie também com a sua curtida, se inscrevendo no canal e compartilhando com os seus contatos. Em breve, nós retornamos com mais um Café com Teologia por aqui.